Fala pessoal, agora que eu fiz um vídeo sobre minhas primeiras impressões e funcionalidades do SvelteKit, ah, eu também quis fazer esse segundo vídeo sobre como que foi a experiência que eu tive migrando o meu site pessoal de Sepper para SvelteKit, tá? Antes de tudo, um detalhe, eu ainda vou continuar usando Sepper por um tempo. Acho que eu tenho que esperar um pouquinho o SvelteKit ficar um pouco mais maduro antes de eu realmente tomar essa decisão de migrar a 100%, mas foi uma experiência bem interessante e razoavelmente simples, para ser sincero, tá? Uh, Antes de tudo, para quem não conhece o Sepper é um projeto em paralelo ao Svelte do mesmo time de desenvolvedores, que serve para você fazer aplicações Svelte mais robustas, né? Com roteamento, com Service Worker, com PWA, enfim. Como se fosse um Next.js do Svelte, né? Meu site, por exemplo, né, ratameiro.com, ele é feito com Svelte e Sepper. E o deploy dele é no GitHub Pages, que só aceita sites 100% estáticos, né? 100% HTML, CSS, JavaScript. Não tem back-end. E, se vocês forem notar aqui, eu também tenho paginações. Então, o que eu mais precisava no Sepper e o que eu mais preciso nessa migração, né, do Sepper para o SvelteKit é que eu ainda consiga fazer essa paginação, entre aspas, dinâmica aqui, sem a necessidade de um back-end, né? Então, antes de tudo, eu quero dizer que a migração foi super simples. Eles têm aqui na documentação, eles têm esse arquivo de migração aqui, que é super pequeno. E é super pequeno por um motivo, porque é realmente simples você migrar uma aplicação Sepper para uma aplicação SvelteKit. Não foi difícil, demorou por volta de 2 horas, tá? E isso é um site, enfim, que tem um blog embutido, que tem múltiplas páginas, que tem transições, né? Se você for notar aqui, eu tenho uma transiçãozinha mudando de uma página para outra. Ele tem também um esquema de, não sei se eu vou conseguir mostrar aqui, mas ele tem um esquema de temas aleatórios. Enfim, coisas que não são tão, sabe, simples assim, de... Não deveriam ser... Ó, por exemplo, esse daqui é um dos temas. Não são coisas tão simples assim de serem migradas, né? Digamos que você estivesse migrando, por exemplo, de React para Svelte, só essa parte dos temas já seria extremamente complicada. Tá, mas coisas que eu gostaria de dizer. Primeiro, que a migração foi super simples. Segundo, que as vantagens do SvelteKit são muito óbvias, tá? São muito óbvias no sentido de que, por exemplo, aqui eu estou num terminal com... Esse daqui, ratameiro.com, é o site em Sepper. Esse daqui, SvelteKit, é a versão SvelteKit. Se eu, por exemplo, for levantar o servidor, pronto, ele está ligado. Não deu nem tempo de eu terminar a frase. Então, as vantagens de servidor de desenvolvimento do Vite sobre o Sepper são, assim, absurdas. Eu tive alguns problemas e continuo tendo quando eu tenho erros de import ou erros de sintaxe, tá? De vez em quando eu tenho que vir aqui no SvelteKit, né, na versão SvelteKit, matar o servidor, rodar de novo. Mas não é nada demais porque, sinceramente, é tão rápido que não me custa nada. Agora, vamos ver como que isso demora na versão Sepper. Já adianto que demora muito mais, né? E essa é uma coisa que se reflete em todos os aspectos. Claramente, ó, agora que foi. Claramente, cerca de 10 segundos, né? Claramente a plataforma do SvelteKit é muito melhor na experiência de desenvolvimento, tá? Também na parte de build a gente tem uma diferença bem brutal
de performance de um para o outro. Então, eu estou usando, tá? Só para... aliás, deixa eu... na versão do SvelteKit, eu estou usando o Adapter Static, tá? Eu tive alguns problemas com esse Adapter Static durante a migração, porque, enfim, como eu falei no outro vídeo, por papo de 2, 3 dias, esse cara estava quebrado, simplesmente quebrado. Não dava para usar o Adapter Static. Eu estava manualmente tendo que mexer no Adapter Node para poder replicar as features do Adapter Static. Mas a ferramenta está em pré-beta, eu não esperaria nada diferente disso. Pelo contrário, eu estou achando bem de boas. Estou usando o Adapter Static. Isso significa que eu vou realmente gerar um site estático, né? Não vai ter back-end, não vai ter servidor. Então, se eu vier aqui, npm run build, né, no caso do SvelteKit, vai demorar um pouquinho porque é uma aplicação com múltiplas rotas, com muitos arquivos, enfim, tem que compilar muita coisa. Mas mesmo assim, vocês veem que tipo demorou o quê? 15 segundos para compilar o site inteiro. E eu tenho bastante post de blog, tá? Não é absurdo, mas tem bastante coisa. E no caso da versão Sepper, npm run export, se não me engano, Bom, eu vou deixar isso daqui rodando enquanto eu vou falando sobre outras coisas, tá? Coisas pequenas para você ter em mente. Eu ainda vou ficar com o Sepper por um tempo, porque eu ainda estou notando que o SvelteKit não está maduro o suficiente para sites em produção, tá? E algumas coisas que o SvelteKit ainda não tem, demorou literalmente o dobro. Literalmente o dobro, tá? Para gerar o site estático em Sepper. Mas enfim, algumas features que o SvelteKit ainda não tem e que para mim são muito importantes, tá? A primeira dela ainda não tem suporte a Service Worker e a Progressive Web App. E segundo, o site gerado com o SvelteKit ainda está um pouco mais pesado do que o site com Sepper, tá? Provavelmente por conta de maturidade da ferramenta mesmo. Demora um tempinho até se achar os pontos que a gente pode otimizar, né? Mas é isso. Deixa eu só ver minhas anotações aqui. Eu tive um erro meio ridículo. Ele resolveu, a versão de SvelteKit também resolveu alguns pequenos bugs que eu tinha com a aplicação Sepper, tipo meta tags estarem duplicadas no Sepper. Tinha que marretar algumas coisas. Um ponto muito importante. Nas outras vezes que eu testei o SvelteKit, eu estava tendo um problema muito sério que era o seguinte. Para mim, é muito importante eu ter, para cada arquivo JavaScript, eu ter uma versão gzip, tá? E eu vou te mostrar por quê. Porque, por exemplo, aqui esse arquivo tem 38K, a versão gzip tem 10. E o GitHub Pages serve as versões gzip caso elas existam. Então, com isso, você consegue diminuir o tráfego de dados, né? O quanto a pessoa precisa baixar e o quanto é gasto nessa troca de informação por papo de 60% a 70%, dependendo do caso. Tá? Para mim isso é muito importante porque eu quero que o meu site seja rápido, seja acessível, né? Que a pessoa possa acessar num celular sem gastar muita banda, né? Sem demandar muita coisa. E o SvelteKit por padrão não tem gzip. Ele faz a compressão com Brotli, mas ele não gera a versão gzip dos JavaScripts. E aí a diferença é essa, é papo de, por exemplo, 62K para 47, 46K para 34. Então a gente vê aqui, ó, 9 para 3. Então tem uma diferença bem grande, tá? E nas outras versões do SvelteKit eu não estava conseguindo gerar uma versão gzip dos meus arquivos estáticos de uma maneira fácil e satisfatória. Agora
tá muito fácil. Com o Vite tá muito fácil. Por quê? Porque Vite é compatível com plugins Rollup. Então a única coisa que eu tive que fazer foi adicionar esse gzip plugin aqui, que é o mesmo que eu estou usando, na verdade, no, na configuração do Sepper. É o mesmo plugin. Rollup plugin gzip eu uso tanto no Vite quanto aqui. Quanto no Sepper, né? Fora isso, alguns detalhes, o código ficou mais simples, com menos boilerplate. A questão da gente ter esse alias da pasta lib, né, de qualquer lugar da aplicação eu poder importar coisas aqui de dentro, só colocando import blá 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 from $lib alguma coisa, né? Só o fato de eu poder fazer isso já me ajudou muito. Então, por exemplo, se eu abrir um post blog aqui, eu não tenho que ficar dando ponto, ponto. Eu vou aplicar isso para as imagens depois, tá? Mas enfim. Com uma linha de configuração lá, eu consegui fazer isso daqui. Antes eu tinha que adicionar um plugin de alias no Rollup para poder fazer isso com Sepper. Aqui eu não preciso. Mas o que? As ferramentas de preload no SvelteKit são muito mais simples. Por exemplo, poder injetar via props dessa forma é super simples. É bem parecido, na verdade, com a função de preload que eu tinha no Sepper, para ser sincero. Deixa eu abrir aqui. É o index, se não me engano. Eu tinha um preload. Cara, é literalmente igual. Mas, enfim. A diferença é que esse daqui é TypeScript. Mas, basicamente, é isso. Não demorou muito para eu migrar. Foi super fácil. Só que a falta de suporte a PWA e a Service Worker e o fato de estar tendo muita mudança ainda me deixa um pouco inseguro para migrar de Sepper para SvelteKit. Ok? Então, é isso. Vou ter que aguentar uma experiência ruim de desenvolvimento por mais um tempo. Caso você tenha alguma curiosidade ou algum comentário ou algum feedback sobre essa migração ou sobre os vídeos que eu estou fazendo, por favor, deixa nos comentários e provavelmente nessa semana eu vou continuar dando uma olhada na evolução do SvelteKit. Se tiver alguma atualização, eu volto aqui e faço outro vídeo. Beleza? Então, até a próxima e até mais.